Salve, salve, fiel! Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com a gente no canal Sangue de Raça. E aí, como que você tá? Tudo bem com você? Valeu por chegar aqui no canal Sangue de Raça. Prazer, você me conhece ainda? Meu nome é Idário, tá? Meu nome é Idário e aqui o canal Sangue de Raça. Idário, você é burro? Não, você não é burro. Por que você escreve sangue errado? Olha, vou explicar para você. Eu faço homenagem ao Idário, né, jogador dos anos 50 do Corinthians. E ele era de origem espanhola e conhecido como Sangre Azul. Então, sangre em espanhol é sangue. Então, como sangue azul, é sangue. E por que raça? Porque ele era conhecido como o deus da raça. Então, explicando aqui, só para deixar você bem a par do que está acontecendo, beleza? Olha, galera, hoje a gente vai falar sobre Vitor Pereira, sobre a escalação do Corinthians, vai ter mudanças do Corinthians e vamos falar bastante sobre os bastidores corintianos nessa semana muito complicada, nessa semana absurda que teve no Corinthians. Mas antes de começar aqui, eu vou pedir para você já deixar seu like aí, já deixa seu like, se inscreve no canal também, dá essa moralzinha pra gente, tá? Não custa nada. Não custa nada. Chegou aqui, já mete o dedinho no like. Vem fazer parte aqui do grande. Olha, aqui é o seguinte, aqui você tem voz, tá? Aqui a gente te escuta. Aqui a gente não pede para você dar superchat pra gente ler. Não! Aqui você pode fazer de tudo, pode dar a sua opinião. Aqui também temos os nossos canais, tá? Temos WhatsApp, se quiser entrar no canal do WhatsApp nosso, tem na descrição do vídeo aqui. Quer entrar no Cartola? Temos Cartola agora também. Temos uma Liga do Cartola que vai, para o ganhador da Liga do Cartola, vai dar uma camisa corintiana, uma camisa oficial do Corinthians. Então aqui você só tem a ganhar. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui já falar sobre o que a gente tem que conversar sobre o Corinthians. Vamos lá. O Corinthians inicia amanhã mais uma caminhada rumo ao Octa Campeonato Brasileiro. E Octa sim, tá? Porque é o seguinte, o Corinthians nunca esperou nada de ninguém. O Corinthians não pede para reconhecer título de 1937, não pede para ser campeão. Não, o Corinthians vai lá e disputa em campo e ganha, tá? Então o Corinthians tem 7 títulos brasileiros. 90, temos de 98, 99, 2005, 2011, 2015 e 2017. Então faz 5 anos que a gente não é campeão brasileiro. Chegou a hora, né? Chegou a hora. E numa semana conturbada, uma semana que teve estreia de Libertadores, pressão de torcida organizada, teve aí ameaça aos jogadores, uma semana bem complicada para o Corinthians. E nada melhor do que chegar amanhã e tentar conseguir aí um grande resultado contra a equipe do Botafogo. O Botafogo volta da segunda divisão, o Botafogo chega para esse jogo muito esperançoso. Eles estão achando que já tem os 3 pontos já, tá? O Botafogo está numa soberba danada, o torcedor botafoguense está muito, muito confiante, mas do outro lado tem uma equipe que é 7 vezes campeã brasileira. O Botafogo tem 2 títulos apenas. Um daquela história lá de títulos que foram dados pela CBF e o legítimo de 95. Então, para esse jogo contra a equipe do Botafogo, Vitor Pereira vai fazer mudanças, tá? Vitor Pereira vai fazer mudanças no Corinthians. O Idário, mas aí, como que vai funcionar essas mudanças, tá? Só para saber aí, como que vai funcionar essas mudanças. Olha só. O Vitor Pereira não vai ter, tá? Não vai ter o Robson Bambu, né? Com ele tá machucado, tá com um problema muscular. E também não vai ter o Fagner. O Fagner que já está treinando com a equipe. O Fagner vai estar disponível para o jogo contra a equipe do Deportivo Cali na quarta-feira. Só que o Fagner está suspenso. 2 jogos suspensos por causa daquela agressão que ele deu no jogo contra o Juventude no ano passado. Bom, mas antes de falar aqui sobre as mudanças, eu vou colocar aqui na tela os jogadores que foram relacionados, tá?
tem novidades. Então aqui, os relacionados são Cássio, o Ivan e o Matheus Donelli. Então o Cássio, que teve aquele problema da agressão, né, da ameaça, né, de agressão, o Ivan, que volta a ser relacionado, o Matheus Donelli, né, esses são os 3 goleiros. Os laterais são Bruno Melo, Fábio Santos, João Pedro e Lucas Piton. Os zagueiros, Gil, João Vitor e Raul Gustavo. Os meio-campistas, Cantígio, Duqueiroz, Juliano, Maicon, Paulinho, Renato Augusto, Rony, William e o Xavier. E os atacantes, Adson, Giovani, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Jô e Roger Guedes. Então, nessa lista aí, a gente pode ver que a grande novidade é o atacante Giovani. Giovani, que é um atacante muito bom, disputou a Copa São Paulo esse ano. O ano passado fez muito gols no Sub-20 e está tendo uma oportunidade aí, pelo menos, ficar no banco de reservas amanhã. Se vai entrar, já é outra história, né? Se vai entrar, é outra história. Mas é muito legal para ele começar a pegar rodagem, né? Para pegar rodagem aí. Bom, mas o Vitor Pereira, nesse jogo contra a equipe do Botafogo, às 4 horas da tarde, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, o Vitor Pereira, tá? Ele tá planejando jogar num 3-4-3. Oi, Dário, mas como que funciona o 3-4-3? Vamos lá. São 3 zagueiros, 4 meio-campistas e 3 atacantes. Olha, essas informações, logicamente, elas podem mudar? Pode mudar sim. Isso é inerente ao futebol, tá? Por exemplo, a semana passada a gente falava que o Vitor Pereira ia jogar de uma forma, depois ele mudou, tá? Mas olha só, o Raul Gustavo, o atacante Júlio Moraes, concluíram o processo de transição do departamento médico e foram reintegrados ao elenco, mas só o zagueiro foi convocado, tá? Então o Raul Gustavo vai pro jogo. Então, como que vai funcionar essa zaga corintiana, tá? Como o Robson Bambu tá machucado, então o Vitor Pereira deve iniciar o jogo com João Vitor, Raul Gustavo e o Gil, tá? Ah, mas e o Gil de novo? O Gil de novo. Infelizmente, vai de Gil novamente, tá? Vai de Gil novamente. Então, 3 zagueiros aí. Raul Gustavo, João Vitor e o Gil, tá? Bom, no meio-campo, o Maicon vai ser titular, tá? Maicon será titular sim. Até porque, quando o Corinthians ele coloca uma arte, tá? Quando o Corinthians coloca uma arte, como foi essa do Relacionados, o Maicon é a estrela da arte. Então o Maicon vai ser titular amanhã sim, tá? E aí, o meio-campo corintiano vai ser da seguinte maneira, tá? Como vai ser a configuração desse meio-campo corintiano? Então, o Maicon, há uma dúvida entre Paulinho e Cantígio. Então, Maicon, Paulinho e Cantígio, Juliano e Renato Augusto. Cara, se for realmente Maicon, Cantígio, Juliano e Renato Augusto, baita meio-campo. O Maicon, né, funcionando um pouquinho mais, né, vai ser o seguinte, o Maicon funciona um pouquinho mais pela direita, o Juliano pela esquerda, e aí Renato Augusto e o Cantígio com dois, digamos, como os dois meio-campistas, meio raiz, né, aqueles caras que vão dar a bola pro ataque. E aí, o ataque do Corinthians, tá? O William pela direita, Adson pela esquerda e o Roger Guedes centralizado. Então, provavelmente, a equipe do Corinthians de amanhã, tá? Cássio no gol. Oi, Dário, mas o Cássio vai pro gol? Vai pro gol sim. O Cássio, a gente já vai falar sobre o Cássio, tá? Vamos falar sobre o Cássio já, os problemas do Cássio. Então, o Cássio no gol, João Vitor, Gil e Raul Gustavo. E aí, Maicon, Cantígio, Juliano e Renato Augusto. William, Adson e Roger Guedes, tá? Esse é a provável escalação do Corinthians pro jogo, né? O jogo de amanhã no Newton Santos contra a equipe do Botafogo. Olha, o jogo vai ser muito importante, mas muito importante sim. Olha, Idário, mas não vale nada. O que vale é quarta-feira. Não, vale muita coisa, meus amigos. Vale muita coisa sim. Por quê? Porque é um jogo de início de brasileiro, né? A gente não pode só focar no brasileiro, não pode só focar na Libertadores.
Logicamente, quarta-feira é uma decisão para o Corinthians. Mas se ganha esse jogo contra o Botafogo, já dá uma moral muito maior. Dá uma moral muito maior para jogar contra o Deportivo Cali. E o Corinthians precisa de moral. O Corinthians hoje está precisando de moral. Então, pode ser redenção aí de diversos jogadores. Pode ser uma redenção de diversos jogadores. O Botafogo, tá? Que vem para esse jogo muito animado. Muito animado. Vendeu a carga total do Nilton Santos, tá? Vamos ter torcedor do Corinthians sim, lá no Nilton Santos. Teremos torcedor sim. Só que é o seguinte, o Corinthians precisa começar bem o brasileiro. Precisa ganhar, precisa começar ganhando. Porque depois, correr atrás do resultado é difícil demais. E num campeonato como pontos corridos, é difícil pra caramba, né? A gente sabe, os últimos anos aí foi muito complicado pro Corinthians, então precisamos sim atrás dessa pontuação. Bom, sobre o Cássio, né? Sobre o Cássio, sobre o Gil, né? Que devem ser titulares amanhã. O Cássio, muitas pessoas aí, né? Inclusive alguns setoristas, jornalistas, falaram que ia ter uma reunião ontem. Essa reunião não aconteceu, tá? Essa reunião não aconteceu sobre a saída do Cássio. E é o seguinte, tanto o Cássio quanto o Gil são agenciados pelo mesmo empresário, que é o Carlos Leite. O Carlos Leite tem no elenco corintiano, além do Gil e do Cássio, também o Fagner. Os três são agenciados pelo Carlos Leite. E o Carlos Leite, nesse ano, conseguiu fazer com que os três jogadores renovassem seus contratos. Então, tanto o Cássio quanto o Gil e o Fagner têm os contratos renovados, né? Tiveram os contratos renovados, acabando em 2023 e aí levaram até 2024. Bom, o Cássio realmente ficou muito, mas muito preocupado com a segurança da sua família. Os caras que fizeram isso já foram identificados, vão sofrer as consequências. Ele pensou até deixar o país, mas nesse momento, as únicas ligas que estão abertas são ligas muito menores, né? Então, nesse momento, o Cássio não vai deixar o Corinthians. E também foi uma maneira do Corinthians, né, conversar com os caras. O Duílio conversou com o Gil, conversou também com o Cássio, para que pelo menos, né, fiquem aí até o final desse ano, né, ponham a cabeça no lugar, vão blindar, tá? O Corinthians vai blindar aí os jogadores, e eu acho isso, a gente tem que entender uma coisa, os jogadores não estão jogando, não são tão importantes nesse momento no Corinthians? Sim, não são tão importantes, mas a gente também não pode jogar tudo fora que eles fizeram, né? Então, se por acaso Cássio for mal amanhã, o Gil for mal amanhã, eu acho que cabe, mais do que ninguém, ao senhor Vitor Pereira tomar a decisão. E o Vitor Pereira, né, que o Cássio e também o Gil falaram que não tem nenhum tipo, tá? Não existe nenhum tipo de panelinha, mas a gente sabe que existe, né? Não é de hoje. A gente viu aí com o Thiago Nunes, com o Mancini, né? Somente com o Silvinho não existia, né? Não existia com o Silvinho, porque o Silvinho era um amigão da galera, né? Era um amigão da galera. Agora, quando chega um treinador, linha dura, como foi o Thiago Nunes, né? Que colocou regras e regras no Corinthians. E aí o pessoal ficou pé da vida. E aí tem outra história também, né? O Vitor Pereira precisa entender uma coisa. Acabou essa história, né? Mas nós estamos fechados com o Vitor Pereira? Estamos fechados sim. Estamos fechados sim, nós estamos dando digamos aí, uma esperança, né? Estamos com uma esperança que mude realmente amanhã com o 3-4-3. Ele não vai colocar o João Pedro, ele não vai colocar lateral esquerdo. Por quê? Porque ele já viu que deu errado, já deu muito errado na Libertadores. Seria muita burrice da parte dele jogar amanhã com o João Pedro, jogar amanhã com o Lucas Piton, o Fábio Santos. Por quê? Porque o Corinthians precisa mudar a forma de jogar. E nessa configuração de 3-4-3, aí sim, nessa configuração 3-4-3, a gente ganha um poder maior de marcação no meio-campo, com 3 zagueiros, protege melhor a zaga. E a equipe do Botafogo, que é uma equipe que está sendo formada também. Não, o botafoguense tem que entender uma coisa
né? O Botafogo não vai ser o grande bicho-papão desse ano, né? Contratou alguns jogadores aí, contratou o Patrick de Paula, a maior contratação da história do Botafogo, contratou também o Lucas Piazon, o Vitor Sá, são alguns jogadores aí que vão dar muito certo lá, tenho certeza disso. Mas também não é uma equipe formada. O Luiz Castro, que chegou agora, também não vai colocar uma equipe fantástica de primeira. Vai ter um tempo de adaptação. O próprio John Textor falou, olha, vai ser gradual, ele vai esperar que esse ano não caia. Se não cair, para ele tá bem feito, Então, a gente vai ter um jogo muito difícil, né, contra o Botafogo, lá no Engenhão, né? Teremos aí uma carga total de ingressos já vendidos para a equipe do Botafogo, e é isso, eu espero mesmo que tenha mudança. O que a gente espera amanhã é uma mudança de mentalidade, né? Esse foi o recado que a torcida corintiana passou para os jogadores. Apesar de ter sido alguns imbecis aí, né, de ter ameaçado os jogadores, mas a mentalidade precisa mudar. Então eles precisam entender que acabou o ponto de inércia, o ponto de inércia que existia, ela precisa estar no passado. A partir de agora, se dediquem, dê carrinho, vistam a camisa do Corinthians como segunda pele, como diz o Marcelinho Carioca. Né, como dizia o Marcelinho Carioca. Vistam a camisa do Corinthians como segunda pele. Se dediquem. Se vocês estivessem se dedicando, se amanhã, por exemplo, o Corinthians perdeu o jogo, mas estiver massacrando os caras, o goleiro Gatito Fernandes foi o melhor jogador em campo, bola na trave, a gente vai entender. Poxa, mas perdeu por um erro ou outro, mas se dedicou. É isso que a gente pede. É a forma de perder. Não é se integrar, né? Como se entregaram aí para a equipe do São Paulo, com a equipe do Deportivo, do Always Ready. É isso que a gente quer. A gente quer raça e dedicação. E espero mesmo que o Vitor Pereira, a partir de agora, comece, tá, a verificar que esse outro jogador não dá mais, né? Se por acaso o Cássio amanhã for muito mal, já mete o Ivan na quarta-feira, como fez o Tite em 2012. Em 2012 o Tite fez isso. O Júlio César falhou muito no jogo contra a Ponte Preta, lá no Pacaembu, que foi 3-2. E aí, a gente tinha já o Emelec na quarta-feira. O que o Tite fez? Já colocou o Cássio naquela época, né? Colocou o Cássio. Então, eu espero que o Vitor Pereira não comece a passar a mão na cabeça do jogador, não. Não se entregue a essa panela. Não se entregue a jogadores dessa maneira. Você precisa mostrar para que você veio, sim. Foi uma aposta muito grande do Corinthians. Foi uma aposta, digamos, salarial muito alta, mas muito alta mesmo. Então, você precisa, Vitor Pereira, mostrar para quem veio, né? É muito legal as conversas, é muito legal as suas entrevistas, a maneira que você conduz, tá? A maneira que você conduz o Corinthians, né? A gente entende que estamos num patamar muito abaixo do que a gente poderia estar, né? Por culpa da diretoria do Corinthians, que demorou a troca a troca lá do Silvinho no ano passado. Esperou 2 meses para trocar o cara. Então, os jogadores estavam acostumados a treinos fofos, né? Como a gente fala na academia, você vai lá treinar fofo. O Corinthians treinava fofo. O Corinthians precisa quebrar esse paradigma. Amanhã, contra o Botafogo, precisa realmente mudar todo esse perfil, tá bom? Bom, mais algumas notícias aqui antes da gente terminar, tá? É o seguinte, vamos lá, sobre os contratados, tá? Sobre o mercado da bola corintiano, tá? O mercado da bola corintiano. Vamos lá. Rafael Ramos tá contratado, todo mundo sabe, o Rafael Ramos já é jogador do Corinthians, fez os exames médicos, já assinou contrato. Só que por que o Corinthians não divulgou? O Corinthians divulgou porque estava esperando baixar a poeira, né? Essa semana foi uma semana totalmente atípica. Se nós tivéssemos ganhado, né, o jogo terça-feira, estaria numa outra vibe, né? Teve a ameaça aos jogadores. Então o Corinthians esperou, né? Tá esperando aí baixar a poeira. Então, provavelmente na segunda-feira é anunciado o Rafael Ramos,
já no jogo do Corinthians. Já tá tudo certo, assinou contrato, já é jogador do Corinthians, né? O segundo português da nossa história, tá? Segundo português da nossa história. Teve um em 1914. E também os outros 2 jogadores a pedidos do Vitor Pereira. Olha só, o Corinthians segue nas negociações, tá? Não tá fácil as negociações. Tanto o Pedrinho, do Gil Vicente, quanto o Lameiras, do Vitória de Guimarães, o Corinthians não quer fazer, digamos, colocar o dinheiro. O Corinthians não quer colocar o dinheiro, porque os dois equivalem a 1 milhão de euros, né? 1 milhão de euros. Então, o Corinthians está tentando aí, com o Gil Vicente e também com o Vitória de Guimarães, o empréstimo até o final do ano dos 2 jogadores, tá? Os 2 jogadores querem jogar no Corinthians, já declararam isso de uma forma contundente, né? O Pedrinho, por exemplo, recusou uma proposta do Al Nassr há cerca de 2 semanas, ele recusou essa proposta, ele tem uma cláusula no contrato que diz que se chegasse uma proposta, ele pode decidir sim pela proposta, só que aquele negócio, o Corinthians não vai pagar os 7 milhões de reais aí pelo jogador. Então, o Corinthians está tentando um empréstimo, né? Falar, opa, empresta até o final do ano aí, cara, né? A gente dá uma compensação financeira aí, com obrigação de compra, né? Então, pode andar nesse final de semana, tá? Entre hoje e amanhã pode andar essa negociação, já que a janela internacional fecha no dia 12 de abril, na terça-feira. Terça-feira é o prazo final. Depois vai haver um hiato, né? Vai haver um hiato até a próxima janela ser reaberta, em julho, tá? Então, de abril até julho, a janela é fechada. Aí o Corinthians só pode contratar o mercado brasileiro, Série A, Série B, Série C, que seja, tá? Então, o Corinthians corre contra o tempo. O Duílio que está tentando essas contratações, é o Duílio, tá? É o Duílio. Roberto Andrade, que é um zero à esquerda, não está a par disso. Então, quem realmente está a fundo nas contratações é o Duílio. Tanto que na terça-feira, o Duílio não viajou à Bolívia para continuar as conversas com os portugueses. Tanto o Gil Vicente quanto o Vitória Guimarães, eles estão abertos a negociar, né? E o Corinthians está tentando aí a contratação por empréstimo dos jogadores. Cara, eu acho muito importante assim, quando se faz empréstimo. Porque aquele negócio, se der certo, legal, você vai lá e contrata. Se der errado, você vai lá e devolve. Não tem obrigação de ficar pagando 2 anos ou 3 anos de contrato. Eu acho que o Corinthians deveria fazer isso mais vezes. Apostar em empréstimos, né? Porque vamos dizer que o Lameira chega aqui, seja mais um Davó da vida, né? Um Matheus Davó da vida. Não vai dar certo. Então, precisa sim um tempo para esses caras chegarem aqui. E qualificar o elenco. A gente sabe que tem que qualificar o elenco. Não dá mais para a gente esperar aqui que alguns jogadores vão ressurgir das cinzas, né? Esperamos sim que com a Libertadores, que a gente encaminhe muito essa classificação na Libertadores, ou que a gente passe de fase na Copa do Brasil, e o brasileiro também começamos de uma maneira mais legal, o Corinthians sim é candidato sim. Ah, mas não tá jogando bem nesse momento, mas o Corinthians é candidato sim, né? Para vocês terem uma ideia, de 2003 até 2021, o Corinthians é o 4º maior pontuador na era dos pontos corridos. Na era dos pontos corridos, nós temos 4 títulos. São 4 títulos na era dos pontos corridos, né? 2005, 2011, 2015 e 2017. São 4 títulos na era dos pontos corridos, né? Vai completar aí 20 anos dos pontos corridos. A gente conquistou 4 títulos. É o maior campeão. Depois vem o São Paulo com 3, depois vem Flamengo com 3, depois vem Palmeiras com 2. O Corinthians é o maior campeão na era dos pontos corridos. Precisamos continuar nessa toada e conquistar, sim, o octacampeonato brasileiro. É muito mais legal você ser campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, do que conquistar Paulista. Paulista ninguém lembra. Paulista não faz mais do que obrigação. Então, o Corinthians, sim, precisa trazer reforços. E também apostar na base. Apostar na base aí com Guilherme Biro,
com o Giovani. Quem sabe amanhã, cara, dá na telha do Vitor Pereira colocar o Giovani no segundo tempo, o moleque faz 2 gols. Já começa a criar um ídolo. É muito legal isso. E o jogador entende isso. O Adson tá começando a melhorar o futebol dele, tá entrando sempre. Né, os jogadores aí precisam sim entrar quanto mais. Então tem que dar oportunidade pro Guilherme Biro, tem que dar oportunidade pro Mantuan, também pro Giovani, e a gente só tem a ganhar. É isso, meus amigos. Essas são as informações, né? E olha, para quem ainda, tá? Para quem ainda aí não tá jogando ou não jogou ainda Cartola, na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo tem todas as informações aí. Você quer entrar na liga do nosso canal, tá? Nosso canal tem uma liga, tá? Já tá rolando aí os jogos, né? Fluminense, Santos, vai ter Flamengo, Atlético Goianiense, Ceará e Palmeiras, né? Então você aí que não escalou seu time ainda, não perca para a próxima rodada, tá? Vem aqui na liga nossa liga Sangue de Raça, descrição tá na descrição do vídeo, clica aí, vem participar com a gente. A gente vai fazer resenhas aqui também sobre Cartola, tá? A gente vai vir aqui fazer resenhas sobre Cartola, bater papo, trocar ideia. Oi, Dário, eu escalei esse, eu escalei aquele. É isso aí, muito legal, tá? Então é isso, E outra, se você aí for o campeão, né, no final do Brasileirão, você for o maior pontuador, cara, você vai ganhar uma camisa oficial do Coringão. Uma camisa oficial do Coringão. E aí escolher, tá? Aí, Dário, eu não quero a primeira não, eu quero a segunda. Eu não quero não, eu quero a terceira camisa. Você vai escolher, tá bom? Você vai escolher, porque aqui no canal Sangue e Raça, você tem voz. Você tem voz sempre, beleza? Então é isso, meus amigos. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado quem ficou aqui com a gente até agora. Valeu, deixou aí o like. Muito obrigado. Valeu pelo like, valeu pela inscrição. Se você fez inscrição, é a primeira vez aqui no canal, muito obrigado. Lembrando que hoje, sabadão, é um vídeo gravado, tá? É um vídeo gravado aqui. Então, venha nas lives nossas. Nossas lives acontecem na semana inteira, às 7 horas da noite. 7 horas da noite é só bater aqui no canal Sangue de Raça. Você aí vai bater um papo comigo, vou trocar ideia. Eu fico até a última mensagem, tá? Fico até a última mensagem. Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Um grande abraço e vamos torcer para o nosso Coringão amanhã. Sem pessimismo, hein, galera? Sem pessimismo. Sempre Corinthians em primeiro lugar. Tamo junto, fica com Deus e vai, Corinthians! Vou terminar com o nosso Luanzinho aqui, beleza? Fui!